Olá, boa noite, você que está assistindo esse ao vivo na página do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Eu sou a Simone, eu sou assessora de comunicação do Fundo Brasil e você deve ter visto o nosso evento no Facebook, Precisamos Falar sobre Trabalho Infantil. E exatamente esse é o tema do nosso debate de hoje. Para começar, então, vou apresentar as nossas convidadas. A gente está aqui na sede do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que fica em São Paulo. Para fazer esse debate hoje, a gente está com a Ana Valéria Araújo, que dirige aqui o Fundo Brasil de Direitos Humanos, nossa direção. A gente também está com a presença da Luciana Campelo, que é gerente de programas do Instituto C&A. A gente recebe aqui também hoje a Cíntia Ramos, que é consultora de Direitos Humanos, Crianças e Adolescentes, que está trabalhando com o Fundo Brasil numa pesquisa muito importante. E a gente também está com a presença da Verônica Alves, que é coordenadora do Conviva, lá de Caruaru, Pernambuco. Então, vamos olhar aqui quem já está online, a galera está mandando oi, vamos ver aqui, a galera está entrando, a Patrícia Brito mandou um olá, a Ana Cláudia, vamos compartilhar a live, chamar as pessoas para assistir, é um debate muito importante que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então, para começar, o Fundo Brasil de Direitos Humanos e o Instituto C&A, eles estão com uma parceria nova agora, que pretende estimular novas ideias, práticas de projetos para combater o trabalho infantil no Brasil. No caso, a nossa parceria, ela tem como foco a indústria da moda. Então a gente quer falar um pouco aqui sobre esse tema que é tão importante no nosso país. E para começar, eu queria falar com a Cíntia, que é pesquisadora nessa área há muito tempo, participa de diversos fóruns, né, há muitos anos no Brasil, combatendo, né, o trabalho infantil no nosso país. E assim, para começar de uma vez e tal, muita gente tem dúvida o que de fato é trabalho infantil. Então, quero perguntar para você, Cíntia, o que é trabalho infantil? Oi, Simone. Bom, eu acho que sempre que a gente toca no tema trabalho infantil, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é sempre aquela criança em situação de muita vulnerabilidade, geralmente suja, de carvoaria ou nas ruas da cidade vendendo alguns produtos. O trabalho infantil é sim esse tipo de violação de direito, mas ele vai além. O conceito do trabalho infantil engloba qualquer exploração de atividade de criança ou adolescente que esteja abaixo da idade para trabalhar. Então a gente tem que considerar muitas vezes atividades que não são tão evidentes, que não estão no meio da rua e que não trazem uma violação tão expressa como a gente está acostumado a ver em fotos. Às vezes o trabalho infantil acontece dentro de casa e ele é caracterizado principalmente por prejudicar a vida e o desenvolvimento pleno dessas crianças. Então, não existe só um conceito, existem abordagens que devem ser levadas em consideração quando a gente vai avaliar se a criança está sendo explorada ou se ela está simplesmente dentro de casa, dentro de um processo de socialização, compartilhando a vida com a família. Então, isso quer dizer que a criança ela pode, sim, ajudar em algumas tarefas, de acordo com a sua idade, ajudar a colocar uma mesa, recolher os seus próprios brinquedos, realizar atividades que fazem parte da socialização, a parte da educação dentro do convívio familiar. Mas ela nunca pode ser ultrapassada, esse limite entre infância, o momento de estudar, o momento de se desenvolver, o momento de realmente vivenciar as coisas que são pertinentes a jovens e crianças. A gente nunca pode ocupar crianças, ocupar o tempo de crianças e adolescentes com atividades que não são pertinentes à sua idade, né? É um momento de desenvolvimento. E esse conceito de trabalho infantil, ele não está só no bom senso das pessoas em como a gente vê a situação da criança, ele está estipulado em lei. Então, hoje no Brasil, qualquer atividade para pessoas menores de 16 anos é proibido, quer dizer, não pode existir trabalho abaixo dos 16 anos de idade. A única exceção que a Constituição estabelece é a questão da aprendizagem a partir dos 14 anos de idade, que é um contrato especial de trabalho e que deve sempre ser acompanhado e ser desenvolvido ao longo de todo um processo de formação profissional, de educação e de preparação para a entrada adequada no mercado de trabalho. Bastante esclarecedor, Cíntia. Eu peço para que as pessoas mandem suas perguntas, seus comentários, o que acham sobre o trabalho infantil, inclusive aqueles defensores que estão assistindo o nosso ao vivo, que mandem também comentários sobre as suas experiências nas suas organizações. E eu queria fazer uma pergunta
para a Luciana. Luciana, o Instituto C&A ele desenvolve diversas ações, né, com relação ao combate ao trabalho infantil no Brasil. O que fez o Instituto C&A ter como direção esse programa agora, nesse momento, inclusive agora com essa parceria com o Fundo Brasil também? Bom, boa noite a vocês todos, quem está nos assistindo. O Instituto C&A, ele atua há mais de 25 anos, né, na verdade 27 anos, aqui no Brasil. Por 25 anos a gente apoiou projetos na área da educação. E em 2014 a gente entrou num processo de integração com a Fundação C&A Global. Então agora nós fazemos parte de uma fundação global, onde tem sede em vários países e tem atuação principalmente na Ásia e alguns países né, aqui no Brasil e no México. Nesse processo nosso de integração, com o time global, a gente mudou o nosso foco de atuação, né, para além da educação. Agora a gente está olhando especialmente para a questão da moda, né? Isso porque a moda, ela movimenta e conecta mais de 150 milhões de pessoas, mas ela também tem impactos atualmente negativos, tanto ao meio ambiente como às pessoas que estão trabalhando dentro desse setor. Certo? E aí, é nessa perspectiva que a nossa nova missão, ela vem para transformar a moda, para que essa moda seja mais justa e mais sustentável. E a gente vem atuando, então, numa perspectiva de trabalhar em 4 grandes áreas, né? Então, seja para incentivar uma produção de um algodão mais sustentável, para pensar novos modelos de negócio, mas também para identificar melhores condições de trabalho para as trabalhadoras e trabalhadores que estão nesse setor e para combater as violações de direitos que ainda existem dentro dessa indústria. E aí é nessa perspectiva que vem o programa de combate ao trabalho infantil, que a gente está atuando de uma forma geral em vários países, né, onde a moda é produzida, mas especialmente, né, o Instituto aqui no Brasil. E aí essa nossa parceria, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais depois, né? Bem legal. O pessoal que está acompanhando a nossa live, né, o Fundo Brasil e o Instituto C&A estão desenvolvendo uma parceria, inclusive, para incentivar que aconteçam novas iniciativas nesse campo, né, do enfrentamento ao trabalho infantil. Então, para os nossos seguidores da página do Fundo Brasil, quero fazer uma pergunta para a Ana, né? Qual que é a importância, Ana, de enfrentar o trabalho infantil no Brasil para uma organização como o Fundo Brasil de Direitos Humanos? Certo. Em primeiro lugar, boa noite a todo mundo que está aqui, boa noite a quem está nos ouvindo. E eu acho que é importante começar dizendo, Simone, que o Fundo Brasil, ele apoia a sociedade civil na defesa dos direitos humanos há mais de 10 anos, né? E como tal, a gente apoia organizações de defesa de direitos, inclusive de defesa de direitos da criança e do adolescente, em vários temas. Mas o fato é que o tema do trabalho infantil, ele é um tema que, para muita gente, para o senso comum, ele acaba sendo visto como quase que um problema superado. Muita gente acha que o trabalho infantil é pouco relevante ou não existe. Enfim, o fato é que isso não é verdade, né? Os números mostram para a gente que o Brasil melhorou, mas ainda temos números bastante relevantes de trabalho infantil e esses números, eles precisam ser reduzidos, né? E para serem reduzidos, alguma coisa precisa ser feita. Bom, para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, na linha do que a Cíntia falou aqui, o conceito do trabalho infantil é uma das violações de direitos mais sérias e caras para a sociedade, porque inclusive, o trabalho infantil inclusive funciona como uma barreira para que todos os demais direitos da criança possam ser exercidos, possam ser usufruídos. Então, em sendo assim, é muito fundamental que a gente seja capaz de fazer um enfrentamento certeiro, né? E o que é um enfrentamento certeiro? É aquele capaz de atuar efetivamente nas causas, mais do que atuar apenas nos sintomas. É relevante a gente trabalhar nos sintomas, trabalhar com as crianças e tal, mas é muito mais relevante a gente buscar resolver as causas. E o Fundo Brasil tem essa linha de atuação. A gente busca
atuar e apoiar as organizações que estão trabalhando nas causas. E, para tanto, a gente tem uma pretensão de estar trabalhando e apoiando, por meio dessa parceria, organizações que estejam trabalhando em diversas áreas, como, por exemplo, o trabalho digno, mas, por exemplo, em especial o direito da mulher, na medida em que, se a gente conseguir trabalhar com organizações que apoiam, por exemplo, as mulheres que estão enfrentando as questões no mercado de trabalho, melhorando as condições no mercado de trabalho das mulheres, a gente vai estar efetivamente tratando de causas do trabalho infantil na medida, né, em que são as mulheres, as famílias, e em especial as mulheres que cuidam das crianças, ou que devem cuidar das crianças, que estão fragilizadas nos seus direitos e que precisam ser fortalecidas. Então, a nossa parceria vai buscar sempre esse olhar e apoiar organizações, né, que possam olhar o trabalho infantil com essa forma de ver mais ampla, mais ampliada, e possam trabalhar dessa maneira. Bom, muito legal. Tá chegando já várias perguntas, queria falar para o pessoal que está acompanhando o nosso ao vivo, para que daqui a pouco a gente vai, aqui nossos convidados vão responder essas perguntas, esses comentários. Bom, quero fazer agora uma pergunta para você, Verônica, para contar para o pessoal que está assistindo. Nós do Fundo Brasil, junto com o Instituto C&A, estamos desenvolvendo uma pesquisa, mapeando o mesmo campo, né, os polos da indústria da moda, para pensar como que a gente vai desenvolver essa parceria, como a gente vai criar essas ideias, apoiar iniciativas que combatam o trabalho infantil nas cadeias produtivas do nosso país. E durante essas pesquisas, essas viagens, a gente conheceu a Verônica, que é da Conviva, que é um centro popular de educação que está ali lidando na ponta, uma organização que está lidando com o setor de Caruaru de Pernambuco. E eu queria perguntar para você quais são as atividades que o Conviva realiza lá em Caruaru, para quem está assistindo, para uma organização que está acompanhando também, que desenvolve esse trabalho na sua cidade. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. O Conviva ele está em Caruaru, ele vai completar seus 30 anos agora, no ano que vem, em março. Né? Tem várias frentes de enfrentamento e de luta, na verdade, né? de ver a questão. Caruaru está dentro da rota, né? de toda uma confecção, onde nós temos uma maior feira livre, né? que é a Feira da Sulanque. Então, a gente imagina que desde Caruaru a Santa Cruz, Toritama, nós temos uma rota onde também as nossas crianças passam e circulam. Né? É interessante quando se fala no papel da mulher dentro desse mundo do trabalho e vendo seus filhos também quanto o trabalho infantil. Né? A gente acredita, quanto instituição, que quando se mobiliza e quando se conscientiza, esse é o nosso papel, de mobilizar dentro da comunidade para que as pessoas entendam o mal, né, na verdade, que causa às crianças e adolescentes o trabalho infantil. E precisamos ainda, quanto instituição, quebrar alguns tabus, né, de que criança tem de estar trabalhando, porque senão ela está roubando ou traficando. Então, são algumas situações que precisamos também conscientizar a população nesse sentido e todo quem está dentro da moda, do seu papel, né, quanto sociedade, quanto pessoa que também pode ser um futuro mobilizador, né, entender esse papel da sociedade e dizer não ao trabalho infantil. Muito legal. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa parceria que a gente está desenvolvendo, né? Ana, o Fundo Brasil não é a primeira parceria que a gente está desenvolvendo, né? A gente já construiu diversos modelos de apoio, de editais. De que forma essa parceria com o Instituto C&A, ela contribui para a estratégia em defesa dos direitos humanos no Brasil, que o Fundo Brasil tem tão fortemente? Então, o Fundo Brasil, ele apoia organizações de defesa de direitos humanos em todo o país. O Fundo Brasil, para começar, ele entende que os direitos humanos são violados de diversas formas em todas as regiões do país. Então, a gente o nosso trabalho é majoritariamente por intermédio de editais, né, onde a gente apoia organizações em diversos temas, tentando dar conta e dar resposta às violações de direitos humanos no país como um todo. E a gente tem editais que apoiam de uma maneira mais geral, grupos diversos, em temas diversos, justamente porque a gente dialoga também com a sociedade brasileira e quando a gente apoia organizações, a gente está mostrando para a sociedade brasileira que essas organizações estão fazendo um trabalho relevante na defesa e na luta
contra as violações de direitos humanos. Além dessa nossa capacidade de fazer um apoio mais geral, de mobilizar as organizações, tentar articular as lutas de direitos humanos no país como um todo, a gente identifica, dentre esses temas gerais, alguns temas mais cruciais, alguns temas que momentaneamente merecem um esforço mais concentrado e que mereceriam uma capacidade do fundo de ampliar o seu alcance, apoiar um maior número de organizações para tentar dar uma resposta mais eficaz, mais eficiente, apoiando mais gente, mais organizações. E é nesses momentos que o Fundo Brasil busca parcerias. A gente tem feito em diversos temas e nesse momento agora a gente está buscando uma parceria com o Instituto CIA. Em geral, a gente vai atrás, a gente busca organizações, né, que tenham objetivos comuns, que tenham trabalhos similares ao que a gente está tendo e que tenham interesse de juntar esforços, unir esforços para que o nosso esforço de apoiar a sociedade civil ele seja ampliado, que a gente consiga alcançar mais gente e, portanto, dar uma resposta mais efetiva, né, mais substancial, eventualmente tendo maior capacidade de resolver o problema. Bom, e para você, Luciana, de que forma essa parceria com o Fundo Brasil ela pode fortalecer essa luta, né, esse combate na indústria da moda, que é um problema tão invisibilizado no Brasil ainda, o trabalho infantil? Isso mesmo. Na verdade, o Instituto parte da premissa de que a colaboração é chave para o combate à violação de direitos, promoção da justiça social, e é nessa perspectiva que a gente vai buscar parcerias para, né, organizações que se somem às pautas que a gente vem trabalhando, né, como no caso, né, o foco do trabalho infantil, né. Realmente, como você falou, ele é um tema muito invisível, né, dentro da cadeia da moda. A cadeia da moda ela é uma cadeia que tem vários elos, ela é bem complexa, bem pulverizada. Por vezes você tem, aqui no Brasil especialmente, muitas pequenas empresas ou médias empresas. Então, o trabalho infantil ele some dentro dessa complexidade que é o setor. E é por isso que é fundamental uma parceria como essa, sabe? A gente acredita muito na importância do fundo, como a Ana já vem trazendo, né? Essa longa data que o fundo já vem trabalhando em várias causas. A gente acredita que o Fundo Brasil tem uma expertise de chegar em várias organizações, em várias localidades, em reunir essas organizações e conseguir atuar com organizações de base, né? Eu acho que são organizações importantíssimas para esse tema e essa é uma das grandes... né, dos pontos mais importantes para a gente nessa nossa parceria. A gente conseguir, junto com o fundo, a chegar a organizações de base em Caruaru, em Toritama, em diferentes partes do país, no sul, enfim, onde há uma produção da moda e que possivelmente há situações de trabalho infantil. Bom, dessa parceria, né, a gente está trabalhando com a Cíntia. E a Cíntia, ela tem, junto com a equipe do Fundo Brasil, desenvolvido uma pesquisa, como a gente falou. E o Fundo Brasil, ele está se preparando para construir esse modelo de apoio. Inclusive, hoje, a equipe toda do Fundo Brasil, antes desse debate online, teve uma formação sobre o trabalho infantil para que a gente se capacitasse. Eu acho que a formação é um constante aprendizado também para o Fundo Brasil, que tem mais de 10 anos de atuação, né, junto à sociedade civil, apoiando organizações de direitos humanos, mas também se colocando novos desafios diante das necessidades da sociedade civil organizada do nosso país. E a Cíntia, ela está viajando com a equipe do Fundo Brasil, fazendo esse mapeamento, inclusive chegaram muitas perguntas bacanas, queria dizer para a galera que daqui a pouco a Cíntia vai responder, mas eu queria perguntar para você, Cíntia, para a galera entender um pouco mais do trabalho que a gente está desenvolvendo. Nessa viagem, nessa pesquisa que você tem feito, o que você encontrou pelo nosso país? Bom, quando a gente levanta os números do trabalho infantil no Brasil, a gente identifica que hoje existem mais de 2.700.000 crianças e adolescentes envolvidos no trabalho infantil. Então, é um número expressivo. O que a gente imagina que a qualquer cidade que você vá, a qualquer município que você chegue, você vai encontrar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e expostos à situação do trabalho infantil. Isso, especificamente na cadeia da moda, não é tão explícito quanto se imagina. Então, esse mapeamento ele foi justamente
buscar essas informações que não são tão óbvias e não necessariamente estão sendo tratadas tanto pelo poder público quanto pelas entidades da sociedade civil. Então, foram identificados 6 polos de produção da moda aqui no país. Nós fizemos a seleção de amostragem de 3 estados, estivemos agora em Pernambuco, onde conhecemos a Verônica, estivemos em Santa Catarina e também no estado de Goiás. Cada um desses estados tem a sua peculiaridade e questões muito pertinentes ao tipo de produção e à cultura local. Mas um ponto que todos eles têm em comum é a questão da invisibilidade do trabalho infantil. Em todos os municípios que estivemos, os pequenos, médios e grandes, era muito evidente a falta de conhecimento, tanto das autoridades públicas, em sua grande maioria, quanto da população em geral, sobre a existência de trabalho infantil na cadeia da produção da moda. Porque justamente essas atividades que acontecem, elas não acontecem no setor formal, geralmente não ocorrem dentro de empresas que são passíveis de fiscalização. Elas ocorrem sim dentro das casas, nos domicílios das famílias, em geral as famílias que têm maior situação de vulnerabilidade, que está ligado a uma situação econômica mais frágil e que levam para dentro de suas casas de uma forma muito ostensiva o trabalho para dentro da sua família. O que acontece é que o trabalho é compartilhado com os entes da família, as crianças acabam abandonando ou prejudicando os estudos para colaborarem com aquela produção que acaba sendo o meio de sustento da família. Isso não só acontece no sul, quanto no Nordeste e no Centro-Oeste, no interior de Goiás. Todas as famílias são afetadas de uma maneira grave, principalmente as crianças mais novas têm dificuldade de desenvolvimento, justamente porque têm menos convivência social ou dentro do seu ambiente doméstico não estão tendo um ambiente propício para se desenvolverem, e sim desenvolvendo atividades econômicas, trabalhando, ajudando a família a suprir necessidades materiais. Então, quer dizer, esse foi, acho que, um ponto em comum que a gente encontrou em todas as regiões visitadas. Existem outros aspectos também relativos à questão cultural, que é muito presente em alguns países, principalmente na região sul do país, onde o trabalho infantil ele não é considerado como uma questão negativa ou que influencie negativamente na vida e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Isso é uma impressão que as pessoas têm, porque, na verdade, as estatísticas são claras ao demonstrar que uma criança ou mesmo um adolescente que desenvolva durante algumas horas do seu dia atividades que são relacionadas a trabalho, que não é pertinente para a sua idade, ele vai ter sim seu desempenho escolar afetado, vai ter a sua vida emocional ao longo do tempo vai ser prejudicada, justamente porque ele está deixando de ter atividades pertinentes à infância, lúdicas, de lazer, realmente de ficar à toa, né? De poder fazer aquilo que toda criança merece fazer, que é ser criança, usufruir da infância, para se ocupar de atividades tão pertinentes da vida adulta. Então, quer dizer, não importa se por um aspecto cultural ou por um aspecto de necessidade financeira, as crianças são impactadas, sim. E isso a gente pode perceber em todo o país, de uma maneira geral, assim, do apanhado que a gente fez nessa pesquisa. Legal. Bom, quero fazer então uma pergunta para a Verônica, que de alguma forma participou desse processo, conheceu a nossa equipe, conheceu a Cíntia durante uma das nossas viagens, né, lá em Caruaru. Eu queria perguntar, no dia a dia, ali, para quem já trabalha no combate ao trabalho infantil, que está lidando com situações de um dos polos, né, ali no Caruaru, em Pernambuco, quais são as principais dificuldades que você enfrenta junto com o restante da equipe, da galera do Conviva lá em Caruaru? Eu acho que não só o Conviva, mas toda a rede de atendimento, né, que lá se encontra em Caruaru, todas as outras instituições, né, porque a gente não está só, acho que a rede de Caruaru ela é muito mais ampla, mas aí o que é que acontece, quais as nossas dificuldades hoje? Primeiro, eu tenho uma criança que muitas vezes dentro da rede ele não tem uma creche, a mãe deixa ela em casa. A segunda coisa é que esse adolescente ele não tem uma escolaridade maior, então
o nível dele de estar dentro de um curso profissionalizante é muito pouco dele entrar dentro de uma rede S, um exemplo. Então, tem toda uma conjuntura das nossas dificuldades. Então, como trabalhar essa política pública e deliberar uma política pública para essa clientela e para que a gente possa ganhar alguma coisa que eles perderam, na verdade. Então, como a gente vai agir dentro da alfabetização e a profissionalização, né? Como é que a gente vai também adentrar dentro das casas e conscientizar, não é? Então, quando a gente vê uma iniciativa dessa de vocês, de ver, a gente vai ver muito mais além de possibilidades, né? Quando se fala da mulher, a mulher ela precisa hoje de muito mais apoio, porque uma mãe ela não coloca um filho para trabalhar porque por simples fato que ela quer uma renda a mais, não é? Há toda uma conjuntura social que a gente precisa rever dentro do nosso país. Não é? Então, essa questão da moda, ela vai muito mais além, não é? Então, o papel do Conviva e ver essa é uma das nossas dificuldades. Então, como cada um da gente, primeiro, a conscientização e a mobilização com a educação, sabe? A gente precisa criar pessoas conscientes, não é? Para que possa transformar outras pessoas na consciência que o trabalho infantil não é bom para ninguém. Não é? Ele não foi para mim, nem é para muitas pessoas, não é? Que passaram para o trabalho infantil. Então, a gente precisa quebrar esse tabu de achar que criança e adolescente tem de trabalhar. Não é? Então, a gente, na verdade, que criança e adolescente ele tem de estudar. Não é? Ele tem de ver outra possibilidade, ele tem de ser criança, ele tem de ser jovem, ele tem de ter oportunidade na vida. Então, enquanto instituição, enquanto toda a galera que está lá na rua, que está mobilizando, essa é fazer diferente dentro da política pública, mobilizar outros atores, associação de bairro, né, criar essa mobilização com mulheres, ver o papel da sociedade, quanto o papel de mobilização e de conscientização dos direitos humanos. Bom, o Denilson Daniel, ele elogiou o seu trabalho, ele queria mandar essa mensagem, está assistindo a gente agora na página do Fundo Brasil, e chegaram algumas perguntinhas que eu vou fazer para vocês, que a galera está esperando esse momento. Tem algumas dúvidas, inclusive, muito pertinentes, que eu acho que são cotidianas e comuns, que a gente escuta as pessoas fazendo, perguntando, que às vezes são alguns mitos sobre o trabalho infantil. A Patrícia Brito, ela perguntou sobre a regulamentação do trabalho de crianças na TV, em musicais, como modelo de moda, por exemplo. Ela queria perguntar para você, como então fazer a regulamentação desse trabalho? Isso é trabalho infantil, Cíntia? Bom, de acordo com a legislação brasileira, sim, isso é trabalho infantil. E qualquer tipo de atividade desempenhada por crianças ou adolescentes abaixo de 16 anos, independente de ser uma atividade que prejudique ou não o desenvolvimento pleno da criança, é considerado, sim, o trabalho infantil quando está em desacordo com a legislação. No caso das atividades relacionadas a modelos por exemplo, na música, atuação, existe o aspecto que a gente deve considerar relativo à cultura. Se existe uma manifestação cultural, uma apresentação, aquilo inserido dentro de um contexto educacional, isso é sim válido para a criança, porque ela está não só desempenhando uma atividade que faz parte do seu meio, do seu desenvolvimento dentro de uma comunidade, como ela também está agregando a si valores da sua própria história, né, da sua própria cultura. Agora, quando a gente está falando das crianças que trabalham especificamente na moda, como modelos ou como cantores, eles têm sim uma autorização judicial para que possa desenvolver essa atividade, mas existe uma discussão muito grande como que se faz o acompanhamento e até onde que isso, embora seja juridicamente possível, até quando isso não é prejudicial para o plano de desenvolvimento. Não são poucos os casos de crianças que trabalharam e, ao crescerem, tornam pessoas com dificuldades de socialização ou até mesmo de conviver com a vida adulta, justamente porque não respeitaram a ordem natural das coisas, de só entrarem no mercado de trabalho no momento adequado. Então, a mesma frustração que um adulto sofre ao não ser mais convidado para participar
de uma atividade, ela não é enfrentada da mesma maneira por uma criança, quando ela é dispensada de um desfile, dispensada de atuação em determinada peça teatral, um filme que seja feito, porque já não está na idade adequada, não cumpre os requisitos necessários. Esse tipo de frustração num adulto vai ter um impacto que pode ser superado. Numa criança, dificilmente ele vai ser superado de uma forma que ele não deixe marcas ou traumas e que isso não venha prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Então, quer dizer, se a gente olhar a história de pessoas famosas mesmo, que começaram a trabalhar muito jovens, a gente vai ver que isso teve uma repercussão e não necessariamente foi positiva na vida deles. Então, essa pergunta é pertinente e é um assunto muito importante que deve ser tratado, estudado e principalmente debatido. Daí a importância da gente levar o debate para a sociedade civil, porque existe o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, eles tratam esse tema, mas a presença da sociedade, a manifestação das pessoas acerca do assunto vai emprestar ao tema a importância que ele merece. Muito legal. Eu achei bastante interessante que chegou uma pergunta que combina muito com a Verônica, porque uma pessoa fala exatamente sobre o agreste pernambucano. O Maurício Disnard, ele fala que ele acredita que existem hoje mais de 4.000 crianças trabalhando no agreste pernambucano, né? Ele apresenta para a gente essa informação e ele pergunta como combater o trabalho infantil nessa região do país. E eu acho que a Verônica tem bastante propriedade para contar um pouco sobre o trabalho que você desenvolve lá, no Conviva. Bem, o agreste ele é bem particular, de que é um mundo dentro de um país bem diferente, né? O país Caruaru e o país agreste, né? A gente tem algo que é muito particular, né? Dentro daquele setor e dentro daquele, justamente no agreste de Pernambuco, né? Há uma questão que a gente precisa quebrar, que eu chamo tabu, e algo que todo mundo acha que é cultural, né? Então a gente precisa entender a população que é cultura, né? Porque tem uma história de passar de pai para filho, a questão da cultura, da costura. Hoje só que a gente não fala só da costura, a gente fala de peças que são, dentro para fazer uma blusa, você tem várias pessoas que estão trabalhando naquela blusa, desde de pregar um botão, de corte, então tem todas as fases que você não dá para visualizar um todo de uma confecção. Se você chega nas confecções, você não vai achar, como a Cíntia diz, mas a gente tem um problema dentro do lar e dentro das famílias. Eu acredito que, mobilizando principalmente os conselhos e a conscientização dentro dos sítios, onde está mais que a gente fala, que é justamente nos sítios, nos bairros periféricos, né, tendo um trabalho de conscientização, utilizando também, junto talvez com o município, os agentes de saúde que estão dentro das casas das pessoas. Eu acho que é uma das fontes que os municípios também precisam, nesse olhar da gente quando chega na casa, porque a gente está falando de trabalho infantil, a gente também tem que falar da saúde da criança e do adolescente que lá está, que tem várias situações, né, dentro da doença dessa criança, desde o respiratório a toda uma situação. Então, eu acredito que a gente junto, a gente já teve, quanto ao agreste, um fórum, onde a gente discutia um plano mais macro com os municípios, com as prefeituras, para que a gente visse justamente a questão das feiras, né, porque a gente tem uma rota de feira. Então, essas crianças, elas imigram, além de estar em casa, elas imigram de feira em feira. Então, como fazer esse banco de dados, como a gente intensificar a formação desde uma rádio comunitária dentro da feira, que eu costumo dizer, tudo, se a gente escuta, né? Se a gente escuta aquilo todo dia, todas as feiras, então a gente precisa criar esses espaços de discussão dentro de uma rádio, as rádios estão nas feiras, a gente precisa criar mobilizadores que coloquem também, que vá de banco em banco, né, conversando com as pessoas. Eu acho que a gente junto dentro do agreste, a gente consegue. Acho que o lugar de criança, mais uma vez, é na escola, o lugar da família, o seio familiar é da família, é um lugar onde a gente deve sentar, conversar e bater um papo quanto família e não um lugar de trabalho, né, porque aí é uma extensão dos fabricos dentro das casas. Então, a gente tem de parar com essa cultura. Bacana. Então, assim, uma coisa que a gente percebeu é que tem muita diversidade das formas de falar. Queria perguntar para a Verônica, o que é fabrico? Só para o pessoal que está assistindo nessa diversidade toda que a gente tem no nosso país. Bem, a gente em Caruaru e Toritama, a gente tem pequenos fabricos, são pessoas que criam sua própria
estrutura de firma de onde costuram peças para grandes firmas, na verdade. Então, a gente não pode estar usando o nome de tal firma, então ela contrata o fabrico tem seus funcionários, tem as carteiras assinadas, e dentro daquilo ali além deles, eu tenho as outras pessoas que estão fora do fabrico, que é justamente que a gente diz assim, arrumar as peças, né? A finalização das peças, né? E vai desde tirar um pelo, né? Até empacotar a roupa e deixar bem bonito. Então, tem todo, do fabrico até a casa. Então, o fabrico e a casa, a gente precisa quebrar essa rotina. Bom, a Mayra Isabel, que está acompanhando a live, ela trouxe uma reflexão para a gente que esse é um problema, é um reflexo do desequilíbrio financeiro no Brasil e que os pequenos tentam ajudar na renda das famílias, né? E para eles a adolescência é um sonho que passa, né? Uma lamentação que ela fez sobre a atual situação do nosso país. E juntando a isso, ela e o Edios fazem perguntas similares, que é como que a gente faz então para esses jovens não ficarem ociosos? Como faz para resgatar esses jovens? Acho que o que você já viu aí pelo Brasil, se puder contar um pouco para a gente, para responder a essa dúvida deles. Bom, hoje a gente estava conversando justamente sobre a questão não só da gente ter a escola integral, mas a educação integral. O processo de profissionalização, ele também pode ser parte do processo educativo, de educação de jovens. Então, você tornar a escola para as crianças, ela torná-la mais atrativa e para os adolescentes, não só a escola, mas a profissionalização, quer dizer, cursos que permitam uma integração do jovem, do adolescente com o mercado do trabalho de forma adequada, é o ideal. Então, realmente essa questão da ociosidade, acho que é um dos principais argumentos a favor do trabalho infantil, que é melhor estar trabalhando do que estar ocioso e se envolver em atividades que podem ser mais perigosas ou levar o adolescente ou a criança para a situação de marginalidade. A gente sabe que essa é uma argumentação válida, mas ela também é uma argumentação errada, porque não pode recair sobre a criança ou sobre o adolescente a responsabilidade de lidar com essa ausência. Cabe a nós, os adultos, à comunidade, à sociedade e ao Estado arcar com essa responsabilidade e prover a crianças e adolescentes oportunidades de estudo, de profissionalização, de lazer, de esporte que estejam adequadas, não só com o interesse que se tem dessas crianças se desenvolverem, mas o interesse das próprias crianças, quer dizer, tem que se buscar a peculiaridade, se é a vocação para esporte, a vocação para música, estimular atividades que estejam relacionadas com a afinidade da própria criança ou adolescente, para que eles se sintam mais atraídos e deixem de achar que o mero ganho financeiro de uma atividade de trabalho é suficiente para substituir todo aquele processo de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento que é peculiar dessa fase da vida. Muito legal. Bom, o Denilson Daniel, ele comenta aqui sobre a nossa live que ele parabeniza a todos pela iniciativa, ele diz que ele é do Conselho Tutelar de Caruaru e que está acompanhando aqui a presença de todo mundo. A nossa live, ela está chegando a 40 minutos e é sempre assim, né? Porque a gente começa a conversar e o tempo ele voa, porque são muitos assuntos legais, histórias muito bacanas. Então eu queria caminhar para algumas perguntas finais e dizer para todo mundo que é importante, é necessário falar sobre trabalho infantil e que a gente precisa seguir conversando sobre isso, né? Com todas e todos. Eu queria perguntar para a Verônica, para seguir para a nossa finalização, de que forma essa futura parceria do Fundo Brasil que a gente está desenvolvendo agora, né, esse modelo de apoio, ele pode ajudar organizações, tanto quanto a Conviva, como outras organizações brasileiras da sociedade civil, a desempenhar o seu trabalho e ter novas ideias e iniciativas para combater e enfrentar o trabalho infantil na cadeia da moda no Brasil. Como que você vê esse apoio, esse tipo de apoio do Fundo Brasil e do Instituto C&A? Olha, eu acho que esse apoio ele vem num momento do nosso país, né, gritante, né? Nós estamos passando por uma turbulência grande, onde o mais prejudicado agora vai ser as nossas crianças mais uma vez,
porque o índice de desemprego é grande. Então, se a gente está tendo problema agora com um número grande de crianças, nós vamos ter, daqui a 5 anos, 6 anos, muito maior, porque nós estamos num momento crítico, né, do nosso país. E aí, o que a gente acha que vem a contribuir isso? Eu acho que é um momento de unir força ao terceiro setor, né, de pensar o nosso papel quanto instituição não governamental e mostrar dentro da política pública para que esse terceiro setor veio. Né? Então, a gente junto, quanto sociedade civil, nós podemos juntos, sim, fazer diferente e mostrar uma política pública pensada para combater o trabalho infantil, não só uma política de governo, mas sim uma política de Estado, é o nosso papel. Eu acho que tem tudo a ver com o setor do Agreste, nós temos muitas instituições sérias, né, que podem conduzir esse trabalho e que a gente possa pensar para eles e principalmente também para as mulheres que vêm sofrendo um retalho muito grande na questão do desemprego e ela tendo de assumir todo um legado nas suas costas e além de estar com seus filhos e muitas vezes sofrendo vendo seus filhos trabalhando. Eu acho que esse é um papel interessante, eu acho que é algo que a gente tem de voltar, não é? Nós não podemos deixar novamente essas crianças invisíveis, não é? As crianças invisíveis do mundo da moda e que a gente possa vê-las como cidadãs e que a gente possa transformar pessoas e que vocês possam lançar esse edital com a possibilidade de inserção e de integração dentro das políticas públicas para criança e adolescente e também para as mulheres. Bom, temos mais alguns comentários antes das considerações finais, que eu acho que é bacana, a galera está interagindo, então também está mandando suas considerações finais pelo ao vivo. A Elaine disse que se a criança tem afinidade para alguma atividade, sempre é diferente de quando os pais forçam, né? A gente falou um pouco sobre isso antes, que às vezes as famílias elas não desejam isso para os seus filhos, mas são condições sociais e a gente pode criar alternativas para isso, combater isso de uma outra forma, como foi dito aqui na live. Queria perguntar para você, Cíntia, esse assunto merecia horas e horas de debate, né? São muitas experiências, né? São muitos relatos, muitas coisas que a gente vive, em especial quem está aí bastante tempo nessa área. Por hoje, qual que é o recado que você deixa sobre trabalho infantil, sobre essa temática do nosso ao vivo? Olha, acho que de todo esse tempo que eu venho trabalhando com essa temática do enfrentamento e prevenção do trabalho infantil, aquilo que sempre me marcou como sendo um diferencial daquelas iniciativas que existem no Brasil é a presença da sociedade civil. A conscientização e a sensibilização da sociedade depende de atores que estão mais próximos à sociedade do que efetivamente só de ações governamentais. Então, a partir do momento que a gente tem o Instituto, o Fundo Brasil tão envolvidos com uma temática importante dessa como o trabalho infantil, a gente começa a ter mais expectativa de que isso vai chegar na população, vai chegar na sociedade e que isso vai se tornar um assunto que é de importante debate, que vai fazer parte da vida das pessoas no seu dia a dia, conversar sobre isso, entender um pouco mais sobre o assunto e entender como o trabalho infantil viola direito de criança e de adolescente e como isso pode ser enfrentado. Se apropriar do assunto, se informar sobre o assunto e ter consciência de suas consequências e também de suas causas, isso só vem a contribuir com o enfrentamento do problema. Eu acho que um recado também muito importante que eu queria deixar é que, embora o Brasil ele tenha uma reputação de enfrentar muito bem essa problemática do trabalho infantil, como a Verônica bem apontou, nos últimos anos os números têm indicado uma piora do problema. Embora existisse uma tendência histórica de se reduzir o trabalho infantil, nos últimos índices a gente tem visto um agravamento da situação onde a gente menos esperava, que é justamente na faixa etária mais jovem, de 5 a 9 anos, houve um aumento no número de crianças que trabalham. Então a gente está falando de crianças que têm menos de 10 anos de idade, já inseridas precocemente no trabalho infantil. Isso é claro, em virtude de crise econômica e de uma série de outras dificuldades que fazem parte da nossa realidade. Mas se existe um problema que está se agravando, também tem que existir um esforço maior,
realmente uma combinação de esforços da sociedade civil com o Estado brasileiro para o enfrentamento do problema. Que no Brasil, a gente sabe que quase todos os problemas no Brasil, assim como o país, tem dimensões muito grandes e que podem se tornar cada vez mais sérias, se não abordados adequadamente. Muito importante. A Rosinalda, que está acompanhando o nosso ao vivo, ela contou uma coisa muito legal, que ela falou assim, que ela é quilombola e que ela passou por essa experiência quando ela era criança e que ela vê como um grande retrocesso nesse campo, né, dos direitos humanos. E segundo ela, em Goiás, é comum que meninas negras sejam exploradas, inclusive crianças no trabalho doméstico, né, e aí para além da cadeia da indústria da moda, né. Então, para fechar também, Luciana, eu queria te perguntar o que a gente pode esperar dessa parceria, né, o que vem pela frente? Olha, eu estou realmente muito animada com essa parceria e eu acredito que o que a gente pode primeiro, né, nosso próximo passo é continuar essa discussão, né? Então eu acho que esse é um ponto não só para a gente, né, o Instituto como fundo e também o fundo, mas eu acho que para todos e todas que estão assistindo, acho que a gente precisa continuar conversando sobre esse tema. Continuar tentando entender todos os desafios que estão por volta desse tema, né? Muitos deles que a Verônica e a Cíntia mencionaram. E eu acredito que assim, a gente vai aqui em conjunto, né, o fundo com toda a expertise, desenhar um edital. E eu tenho essa expectativa da gente poder identificar iniciativas que estejam realmente que cheguem a essas famílias e que cheguem a essas crianças, seja para promover mais informações, né, mais informações sobre o tema, mais visibilidade a esse problema, mas também que possam, trabalhar em termos de incidência para melhorias de políticas públicas, enfim, ou mesmo garantir assistência a essas famílias e especialmente essas crianças que de alguma forma ou estão inseridas numa situação de trabalho ou numa situação de vulnerabilidade para isso. E você, Ana? O que a gente pode esperar dessa nova iniciativa do Fundo Brasil em parceria com o Instituto CIA? O que vem por aí? Então, como a Luciana já mencionou, o fundo vai estar agora no próximo período se preparando internamente para lançar um edital. A gente vai lançar um edital em parceria com o Instituto CIA em dezembro, no início de dezembro, que vai ter por objetivo justamente apoiar as organizações que estejam enfrentando o trabalho infantil com foco na indústria da moda, né? E aí, esse edital, a nossa ideia é justamente que ele possa, na linha do que eu já falei um pouco hoje, ele possa buscar alcançar aquelas organizações que estão vendo a questão do trabalho infantil de uma perspectiva um pouco mais ampla, entendendo que o trabalho infantil vai além dos sintomas e buscando trabalhar com todas as questões que estão na base, na causa do trabalho infantil. Então, voltando ao exemplo que eu dei, falei bastante de organizações de mulheres, e organizações de mulheres só um dos exemplos, né, mas mais para dizer que a gente, para além das organizações que vão trabalhar especificamente com crianças e adolescentes, a gente vai estar procurando, com esse edital, apoiar todas as organizações que trabalham em outros temas correlatos, mas que impactam e que buscam impactar profundamente ali a causa do trabalho infantil no Brasil. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa ideia, que com esse edital lançado no início de dezembro, a gente possa estar apoiando organizações em 2019 nesse caminho. Isso é o que o Fundo Brasil sabe fazer, vem fazendo há bastante tempo. A nossa missão maior é fortalecer as organizações da sociedade civil, e a gente faz isso porque a gente acredita, acho que a Cíntia mencionou um pouco aqui, a Verônica mencionou, a gente acredita profundamente, acho que esse é um momento até bastante interessante da gente falar nisso, onde a gente está falando muito em democracia, né, e o que é democracia e buscar a democracia. A gente acredita muito que não existe um país democrático independente do governo que ele tenha, se uma sociedade civil não for forte. Não existe democracia sem sociedade civil forte.
E é isso que a gente faz aqui. O nosso objetivo com um edital como esse, focado nesse tema agora, é fortalecer essa sociedade civil que possa fazer coisas como foi mencionado aqui, que possa levantar o debate, levantar e continuar com esse debate, que possa trabalhar no fortalecimento ou na demanda dos governos com relação à consolidação de políticas públicas e que possa, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, trabalhar contra os retrocessos, né? Trabalhar aí na resistência contra essa quantidade de retrocessos que a gente está sofrendo. Muito bom. Gente, para todo mundo que está assistindo o nosso ao vivo, que está até agora acompanhando o nosso debate, eu queria dizer que para nós da equipe do Fundo Brasil é tão importante quanto a pesquisa que a gente vem realizando em todo o Brasil, né? Essa conversa que a gente vem desenvolvendo com outras organizações da sociedade civil organizada, essa troca com os nossos seguidores, né? As pessoas que acompanham o nosso trabalho. Muitas das pessoas que seguem a página do Fundo Brasil são, inclusive, parte de organizações da sociedade civil que defendem direitos humanos nessa pauta, mas também em outras áreas que o Fundo Brasil apoia. Então, quero dizer para você que a gente quer seguir conversando sobre trabalho infantil, a gente quer seguir trocando com você conversas, ideias sobre esse edital, sobre o projeto que o Fundo Brasil está desenvolvendo, que ele está pesquisando. Queria agradecer você por ter acompanhado a nossa live e quero convidar você para continuar acompanhando o trabalho do Fundo Brasil no nosso site, que é www.fundodireitoshumanos.org.br e acompanhar as nossas redes sociais. Aqui, você que é seguidor do Facebook, nos seguir também no Twitter, no Instagram, que são formas, né, da gente se comunicar com diversas pessoas em todo o Brasil, usando inclusive as redes digitais, a internet. Então, para finalizar, eu quero agradecer a sua presença, Luciana, agradecer a sua presença, Verônica, Cíntia, agradecer também a Ana de estar participando do nosso ao vivo e convidar você para seguir acompanhando o nosso trabalho aí nas redes sociais e no nosso site. Até mais. Valeu, gente.